Glória a Deus, amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou lendo um versículo aqui da Palavra de Deus, trazendo uma mensagem para vocês, que se encontra aqui no livro de Salmos, capítulo 42, amém? Salmos, capítulo 42, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E o verso 4 diz: Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E o verso 5 diz: Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Bem, glória a Deus. Irmãos, creio que todas as pessoas que já estão um bom tempo na fé gostam do livro de Salmos. Mas também quem está começando agora, a andar com Cristo, também gosta do livro de Salmos, Isso é uma coisa boa, Porque a gente sempre pode estar lendo Salmos, Não importa quanto tempo já está com Cristo, mas todos nós gostamos do livro de Salmos, E não somente com Salmos, mas todos os livros da Bíblia. E isso é muito bom, porque a gente sempre pode estar lendo e sempre estar aprendendo algo com isso, Isso faz com que a gente goste, de estar lendo, de estar aprendendo novas coisas. E aqui onde lemos, existe uma comparação, E a Bíblia ela faz essas comparações para que exista um compreendimento melhor, Onde a gente tem uma ideia de como é que está sendo. E aqui no verso 1 do capítulo 42 diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Então, para a gente entender essa comparação que está sendo feita aqui, a gente também tem que entender sobre o servo, Outras Bíblias, outras versões dizem corça. Mas, assim, o servo, a corça, é um tipo de veado, Onde eles é um animal muito peludo, que tem seu pelo, E o que acontece? Quando o pelo do animal servo, ou corça, se encontra muito seco, o que acontece? Ele exala um odor, Traz um odor quando ele está muito seco, Quando a pelagem do animal está muito seco, ele extrai um odor que atrai o quê? Predadores. Que atrai predadores, Então, levando à morte. E então o que acontece? Mesmo quando essa pelagem dele está muito seca, extraindo o odor, nesse exato momento ele vai o quê? Atrás de uma água. E o servo, a corça, ele tem uma coisa com ele, que é o próprio Deus que prepara tudo. Que ele sabe onde está a água, ele consegue, através do nariz, do olfato dele, sentir a água, por quilômetros e quilômetros e quilômetros que esteja. Então o servo ele consegue correr, achar uma água, através do olfato dele, mesmo quilômetros e quilômetros. Então, assim que a pelagem dele seca, fica seco, já tirando o odor dele, que atrai predadores, ele tem que correr, Ele corre pelo instinto dele de sobrevivência, para atrás de uma água. E dali o que acontece? Ele não corre de qualquer forma, ele corre super rápido, ele corre sabendo que pode morrer se ficar parado, se demorar para achar essa água, E dali quando ele chega nessa água, ele se banha totalmente, Ele se banha, ele se molha completamente. Para quê? Para tirar esse cheiro dele, para tirar esse odor dele, que, enfim, atrai predadores. Mas quando ele se encontra na água, ele se sente bem, ele se sente suave e ele se sente protegido e seguro. Então, agora que a gente entendeu sobre esse caso da costa, do servo, a gente pode entender a comparação, porque no verso 1 do capítulo 42 diz: Como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então a gente viu que ele corre, ele anseia, ele quer aquela água de toda forma. Para quê? Para tirar esse odor dele, para se afastar de predadores. E é assim que nós temos que estar.
Porque esse odor que pode estar saindo da gente pode ser o próprio pecado. Pode ser o próprio pecado. E assim como ele corre pelas águas, nós temos que correr, nós temos que correr atrás, né? Ele ir atrás das águas. E o que seria as águas? Seria o próprio Deus. Seria o próprio Jesus, né? E muito bom saber disso, que a gente tem que ansiar por Deus. Porque o nosso Deus, Jesus, é a água da vida. É a água da vida. Nós temos que correr até Ele. Nós temos que se limpar, retirar este pecado, esse odor que tem dentro da gente. Nós temos que ansiar. E não é somente um dia ou outro que nós temos que ansiar pela água de Deus. Ansiar por Deus, mas são todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós temos que querer o Senhor, nós temos que ansiar pelo Senhor. Porque longe do Senhor a gente só fede, a gente só tem esse odor de pecador, esse odor de pecado, mas nós temos que se banhar, se limpar, se renovar, se transformar no rio da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele lava, Ele nos purifica. Ele nos purifica. E aqui fala sobre como o servo brama. Como o servo brama pelas águas, nós também temos que ansiar pelo Senhor Jesus. E a gente sabe, irmão, que não é apenas em um ou outro dia que a pelagem do servo fica seca. Mas é vários momentos. É constante isso, né? Então o que acontece? Nós temos que ansiar pelo Senhor, não é apenas um dia ou outro, mas todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que estar ansiando, querendo mais do Senhor, querendo se limpar, querendo se restaurar no Senhor Jesus, né? Então o que acontece? Em todos os momentos da nossa vida nós temos que estar querendo chegar mais perto do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica naquele sentido de que não vou preparar um momento do meu dia e só nesse momento eu oro, só nesse momento eu leio a Bíblia, só nesse momento eu canto, só nesse momento eu escuto o louvor ou outro. Mas não, irmãos. Esse anseio que nós temos que ter pelo Senhor, que é falado aqui, é onde quer que nós estivermos, nós temos que ansiar pelo Senhor. O que tiver fazemos, nós temos que ansiar pelo Senhor. Então, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no ônibus, se você está no mercado, no posto de gasolina, em qualquer lugar, você tem que ansiar pelo Senhor, você tem que adorar o Senhor. Porque isso, irmãos, que faz a gente ficar mais perto de Deus. Não é a gente separar um momento específico, a gente pode sim, só para louvar, só para adorar, só para ler a Bíblia, mas em todos os momentos a gente pode estar adorando o Senhor. Mas em todos os momentos a gente pode estar pregando alguém, trazendo alguém a Cristo. Né? E é muito importante a gente estar vendo, porque quanto mais, irmãos, a gente está empenhado em louvar o Senhor, em escutar do Senhor, se aproximar do Senhor, mais a gente quer mais, né? Mais a gente vai estar sempre querendo mais e mais. E isso é bom, né? Porque a gente sempre tem que estar voltando ao primeiro amor, onde a gente nem esperava a hora do culto para adorar a Deus, né? Porque a gente, antes do culto, a gente já estava apressando, já estava querendo que passasse o tempo e já estava louvando a Deus assim mesmo, né? Antes de muito tempo a gente começar o culto, né? Não tendo dias que não tem culto, mas a gente estava lá orando, a gente estava lá buscando. Voltamos a esse primeiro amor, onde temos que fazer tudo para o Senhor Jesus, não é para a gente não, é para o próprio Jesus. Então, irmãos, Deus trouxe essa mensagem aqui para vocês, né? Que o verso 1 do capítulo 42 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então nós devemos saber, irmãos, que independente de onde estivermos, o que estivermos fazendo, a gente pode adorar a Deus, a gente pode buscar o Senhor. O nosso pensamento tem que estar no Senhor, não importa o momento do dia, o nosso pensamento, a nossa mente, todo o nosso ser, ele tem que estar pensando em Deus, focado em Deus, né? E assim como eu leio esse versículo, eu lembro da música do Fernandinho, né? Que fala: assim como a costa anseia por água, como terra seca transpira por chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, que Deus meu. Né? E é muito bonita essa música, e é muito bonito ver também canções que são retiradas da própria Bíblia, né? Que são palavras cantadas, palavras da própria Bíblia cantadas. Né? Então, nós vamos aprender com isso, que o que estivermos fazendo, de dia, de noite,
segunda-feira, sexta-feira, sábado, domingo, na terça, na quinta, na quarta, todos os dias da nossa vida, nós temos que estar pensando no Senhor, temos que estar focados no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Amém? E assim, eu fico feliz que você tenha acompanhado essa mensagem. Então curta, compartilhe, envie para alguém essa mensagem, porque Deus quer te usar, irmão. Através desse vídeo, você pode ir para as outras pessoas que precisam dessa mensagem. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E muito obrigado por ter acompanhado.